Graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Leonardo Almeida. Estamos aqui com a honra de receber você nesse programa que está sendo transmitido ao vivo agora pelo Facebook. Você do YouTube terá o prazer de acompanhar esse programa. Programa esse que tem por objetivo trazer um subsídio teológico para professores, professoras, alunos, para estar trazendo de um jeito assim especial a discussão em classe de aula. Que discussão é essa? Trazer um jeito dinâmico de dar aula. Que jeito dinâmico é esse? É onde o professor dá o direito do aluno perguntar e você poder estar respondendo de um jeito que vai elucidar, tirar as dúvidas das pessoas. E mesmo assim, um conselho para você, professor, professora: ninguém é totalmente sábio. Às vezes você vai receber uma pergunta que você não vai saber responder naquele momento, mas não deixa vago essa pergunta. Se a escola dominical na sua igreja é aos domingos, pela manhã, teve uma pergunta, nunca deixa no vácuo sem resposta. Fala: meu irmão, minha irmã, eu vou estar estudando essa lição, vou estudar na minha casa, no meu lar, e à noite, no culto de hoje à noite, eu já vou te trazer essa resposta. Amém? Você não vai ficar sem resposta, eu não vou ficar sem responder a sua dúvida. Então, um conselho para você: ninguém é super-homem. Ninguém é aquele professor que sabe todas as coisas, podendo ser o teólogo que for. Às vezes você vai ter uma pergunta que eles vão te perguntar. Não tenha medo de fazer uma escola e dar oportunidade para os seus alunos argumentarem, colocarem, exporem uma dúvida dentro do tema da lição, desde que esteja dentro do tema. Está dentro do tema? Não tenha medo e seja humilde. Se você não sabe responder aquela pergunta naquele momento, simplesmente você vai falar: hoje à noite no culto eu prometo que eu te trago essa resposta. Você não vai ficar com dúvida e eu não vou ficar sem te responder. Mediante a esse ensejo que eu já gostaria de trazer para você, falar sobre a lição. A lição de hoje é ética cristã, pena de morte e eutanásia. É praticamente dois temas em um só. Ética cristã. A gente estudou que a ética cristã é um preceito onde o cristão tem como regra de prática as Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus, palavra esta que nos revela o comportamento, o que um cristão deve ou não fazer. E, mediante a isso, a gente tem a ética cristã, ou seja, seguindo o manual que é a Bíblia, mediante a ética secular, ou seja, a ética do mundo, ou seja, que apregoa valores ou coisas que a gente não pode aceitar como regra de fé e prática. E assim, lendo essa revista Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia, a gente vai começar falando sobre pena de morte. E posteriormente a gente vai estar trazendo algumas coisas sobre eutanásia. E antes de tudo eu gostaria de ler com você o textuário. Textuário esse que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 6. Que diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o que dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. A verdade prática: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence somente a Ele. Amém? E vamos ler também aqui, sem perca de tempo, leitura bíblica em classe. A gente tem aqui 3 livros que vai estar falando sobre esse tema. É o livro de Romanos, capítulo 13, do verso 5, do versículo 3 ao versículo 5. 1 Samuel 2, do versículo 6 ao 7. E João, do capítulo 8, e no versículo 3 ao 5. E os versículos 7, 10 e 11. Se você tem a sua Bíblia, nos acompanhe. Se você tem a sua revista, nos acompanhe nessa leitura bíblica em classe. Que diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada.
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. 1 Samuel capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. João 8,3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E como insistissem, perguntando, lhe endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Leitura muito boa para a gente estar acompanhando e entender e desdobrar assim, as questões morais do nosso tempo e sobre o princípio da ética cristã. O objetivo geral da lição é estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar a perspectiva bíblica acerca da pena de morte. 2. Expor o conceito e as implicações éticas da eutanásia. E questão 3, conscientizar sobre o aspecto sacro da vida. Muito boa lição, assim como todas têm sido nessa revista, escrito pelo pastor Douglas Batista. É muito importante a gente entender o conceito sobre pena de morte. A gente vai começar falando, como eu disse aqui, sobre pena de morte. No Antigo Testamento, a revista traz aqui no primeiro tópico a pena de morte nas Escrituras. O Antigo Testamento prescreve a pena de morte. O Novo Testamento reconhece a existência da pena capital, mas não normatiza o assunto. Se a gente for analisar aqui a palavra de Deus, no Antigo Testamento era prescrito a pena de morte. Já no Novo Testamento havia a pena de morte, existia a pena de morte, tanto reconhecido por Paulo. Só que não era normatizado, ou seja, não era como uma norma de prática para os cristãos, pois cristãos não têm que desejar a morte do teu próximo, pois um dos mandamentos, Jesus ele resume os mandamentos em 2, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem ama o teu próximo não vai matar, não vai querer a morte do teu próximo. Aí você pode perguntar, mas por que no Antigo Testamento havia aquela questão de sangue por sangue, vida por vida? Ou seja, uma pessoa matava, ela tinha que ser morta, ou seja, tinha pena de morte para ela. Não está descumprindo o 6º mandamento, ou seja, o decálogo, o 6º mandamento que fala, não matarás. Mas aqui, o escritor ele nos diz aqui, essa prescrição não contraria o 6º mandamento, pois o verbo hebraico hatash, presente na expressão não matarás em Êxodo capítulo 20, no versículo 13, significa não assassinarás. Isto é, proíbe efetivamente o homicídio doloso ou qualificado. Então, ao indivíduo era proibido matar. E quando alguém matava, a lei exigia que o Estado fizesse justiça. Temos pouco tempo para abordar tantos assuntos, tantas questões. Gostaria de fazer aqui ressalva para as pessoas que estão nos assistindo. Patrícia Silva, Enéas Rodrigues,
Também temos aqui Michele Almeida, estão nos acompanhando. Você pode mandar sua pergunta, que dentro do período assim de tempo que nós temos, a gente vai tentar estar respondendo a todas. Ou o seu comentário que nos ajudará também na aula, que é muito importante. Você daí da sua casa, você ajuda o professor. O aluno ajuda o professor, um professor ajuda outro, e assim o reino de Deus é abençoado. E eu gostaria de trazer aqui para você um exemplo aqui que foi falado em João. Os fariseus e os escribas trouxeram uma mulher que foi pega no ato de adultério. Só que o que me chama a atenção é porque eles foram procurar Jesus. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Só que uma questão que é levantada aqui, que eles não levaram a pessoa que adulterou com ela. Porque o costume daquela época era a pessoa apanhada no ato de adultério e a outra pessoa que adulterou com ela tinha que estar presente. O reclamante também tinha que estar, ou seja, tinha que ter testemunhas para que comprovasse o fato e a pessoa fosse então apedrejada. Só que Jesus, eles insistiram, né? E Jesus estava escrevendo sobre a terra e ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eu imagino que Jesus deixou bem clara a seguinte expressão. Se a gente fosse conjecturar, eu podia dizer que Jesus falou: se coloque no lugar dela. Se você estivesse na posição dela, você deveria ser morto? Jesus também, vamos conjecturar mais um pouco. Jesus ele está dizendo também: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele está igualando todos os pecados. Ou seja, se é roubo, se é adultério, se é morte. Ele está dizendo: aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que assim, a gente pode pensar que nos tempos de hoje, como pessoas estão querendo facilidade no Evangelho, eles podem pegar essa palavra e dizer: eu posso adulterar porque Jesus perdoa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus perdoa sim, mas ele deixou uma recomendação para aquela mulher. Jesus ele pergunta, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a multidão, do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te. Só que só parou por aí, vai-te. Ele falou mais outra coisa, o principal, vai-te e não peques mais. Jesus ele veio, o versículo, o capítulo importante que para mim, como eu sempre costumo dizer, é o texto áureo da Bíblia. João capítulo 3, no versículo 16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que todos, a salvação abrange a toda a humanidade, desde que você procure se basear dentro da ética cristã. Viver uma ética, não a ética que aqueles fariseus viviam. Os fariseus viviam uma ética, eles pregavam uma ética cristã, mas não viviam a ética que eles pregavam. Muitas pessoas podem dizer: fariseu é errado. Quando vê um crente que está fazendo algo, ao fariseu aí. Ao fariseu. Muitos não entendem o conceito de fariseu. Fariseu eram estudiosos daquela época, ou seja, religiosos que estudavam afinco a palavra de Deus. Só que porém Jesus criticava eles pelo princípio de eles pregar uma coisa que eles não viviam. Ou seja, a ética cristã, a palavra de Deus, ela tem que ser vivida. Não adianta eu pregar uma ética cristã e não viver uma ética cristã. E os fariseus, quando pegaram aquela mulher para apedrejar, Jesus mostrou: você tem pecado também. Você comete pecado. Será que você, se estivesse no lugar dela, não teria salvação? Eu gostaria de trazer aqui menção para você países que têm a pena de morte. Se eu não me engano, em Indonésia, uma pessoa foi até condenada à morte por tráfico de drogas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos irmãos hoje que estão nos assistindo que é ex-traficante, já fez coisas erradas, e você fala: mas espera aí, então quer dizer que esse irmão fez coisa errada agora, quer dizer que é santo? Então peraí, então você está fazendo o que com a palavra de Deus? Porque Paulo, ele quando era perseguidor dos cristãos, o que ele fazia? Ele perseguia
prendia e matava cristãos. Então ele não teria chance? Hoje, 13 livros da Bíblia, 13 passagens escritas por Paulo. Então, hoje a gente não teria essas passagens, ou seja, não tem relevância? É um homem de Deus, inspirado por Deus para escrever hoje coisas que nos instruem, ou seja, um homem sábio que falou acerca de Deus, acerca de Cristo, e fez a vontade dele. Só que ele tinha um passado tenebroso, onde ele achava que os seus princípios eram certo. E ele aprisionava, prendia e aplicava correções e pena de morte para as pessoas que seguiam o Evangelho. Eu podia trazer para você aqui algo que Deus tocou no meu coração. Jesus foi sentenciado à morte. Jesus foi condenado à morte. Eu quero que você analise, eu creio que você já deve ter assistido documentários ou filmes que mostram um tribunal. Nesse tribunal é colocado réu, promotor, é colocado advogado de defesa, acusação, e tem um juiz que ele determina a sentença. O juiz naquela ocasião, no capítulo 19 de João e no versículo 19, eu gostaria até que vocês lessem comigo, que diz assim a palavra de Deus, ó, João capítulo 19, versículo 19. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram-lhe os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondendo Pilatos: o que escrevi, escrevi. Eu gostaria de que você me respondesse agora, você pensa com você mesmo agora, onde você está me assistindo neste momento. Pilatos, ele era o juiz naquela ocasião. Ele tinha como condenar e absolver Jesus. Só que o promotor naquela época não era o promotor, era os promotores, porque a multidão queria a condenação de Jesus. Só que algo que me chama a atenção nessa lição é algo muito importante. Jesus, ele não tinha culpa. Jesus, ele foi crucificado pelo seu pecado. Jesus podia muito bem falar: a humanidade peca, a humanidade é perversa, eu não vou morrer por causa deles. Para você que pensa, pena de morte tem que ser, todo mundo tem que pagar pelo que faz. A gente quer ser Pilatos, a gente quer ser juiz. Só que a gente tem que deixar esse cargo para Deus. E Jesus é o nosso advogado. O que Jesus fez? Ele estava naquele momento, Jesus naquele momento ele estava como réu, no banco dos réus. Só que a multidão pedia: Jesus tem que ser crucificado. A multidão falava: Jesus, ele tem que ser crucificado. Talvez hoje, quando a gente vê um criminoso, a gente fala: tem que ter pena de morte para ele. Ele tem que ser morto. Aí Jesus, só que o que me chama a atenção, naquela época tinha o costume de todos os prisioneiros que morriam com morte de cruz, era feito pelo escriba a escrita sobre qual é o crime que ele cometeu, ou seja, o nome e o crime que ele cometeu. Só que assim, o que me chama a atenção, nessa inscrição está escrito Jesus Nazareno. O que está querendo dizer com Jesus Nazareno? Eu faço uma conjectura com você agora. Jesus Nazareno, ou seja, Jesus nasceu na pequena cidade de Nazaré. Jesus humilde. Jesus nasceu pequeno como criança humilde. Só que aí depois na segunda parte está escrito o Rei dos Judeus. Ou seja, ele nasceu humilde, ele nasceu na pequena Nazaré, mas ele morreu como o Rei dos Judeus. O Rei da sua vida, o Rei da minha vida, ele deu a vida por nós. Agora eu imagina Deus de lá dos altos céus, manda o seu filho Jesus, só que antes de mandar ele pensa: vale a pena? Vale a pena mandar o meu único filho para morrer por você? Que adultera, que prostitui, que fornica, que comete diversos pecados, que mata, estupra. Jesus, ele morreu por todos, não foi só por você que está assistindo.
Não foi só por um parente, um familiar que você ama. Uma pergunta que eu quero fazer para você, você que é a favor da pena de morte. Se o seu filho cometesse um ato infracionário, ou seja, ele matasse, você o condenaria à morte? Você queria vê-lo morto? Outra coisa que eu pergunto, quantos inocentes que são confundidos com infratores, pessoas que mataram, que roubaram, fizeram adversidades, são condenados à morte, sem ter feito nada. Assim como Jesus. A gente sabe que a lei tem diversas falhas. Nem sempre é investigado do jeito que tem que ser investigado um crime. Você que cometeu algumas infrações antes de você estar no Evangelho, o que seria de você se a pena de morte fosse adotada na tua vida? Então assim, eu queria deixar bem claro para você, Jesus, ele morreu na cruz por todos. Não foi só pelos que se dizem fazer o Evangelho, viver o Evangelho. Jesus morreu por todos. E você que está assistindo, a mulher adúltera foi pega em ato de adultério. Jesus fala para ela, ó, vai-te, só que uma coisa eu vou falar para você, ó, não peques mais. Porque dessa vez, ó, eu não te condenei e ninguém pode te condenar. Mas que não haja reincidência. Ou seja, não peques mais. Então devemos lembrar da bondade de Cristo, mas também devemos lembrar que ele deixa bem claro, vai-te, mas não peques mais. Então assim, partindo desse princípio, eu gostaria também de agradecer aqui Marinete Lins, a paz do Senhor Jesus, Poço Dantas, Paraíba, está assistindo a gente lá da Paraíba. É um privilégio saber que você está nos assistindo de tão longe. A gente está aqui em São Paulo, gravando o programa de São Paulo aqui, mas a gente fica privilegiado de saber que você está acompanhando, porque EBD em Foco, o subtítulo é Lições que Edificam. As lições, a palavra de Deus tem que edificar vidas, salvar vidas, ajudar com que você que está nos assistindo aí salve vidas também, através da palavra de Deus. Não usar a Bíblia como os fariseus usavam naquela época, condenando quem eles achavam que estava fora da doutrina, sendo que eles deixavam passar o que eles mesmos faziam. Michele aqui deu a paz, o Senhor Jesus também. Gostaria aqui também de falar agora, já entrar num tema, eutanásia, conceitos e implicações. É outro assunto assim, bem assim, polêmico no que se diz respeito aos valores morais dos dias atuais. A gente pode entender que eutanásia, a gente pode dizer que eutanásia, o que significa a palavra eutanásia? Etimologicamente, a palavra eutanásia tem origem em dois termos gregos. Com o significado boa ou fácil, né? E thanatos, que significa morte. A junção destes dois termos resulta na expressão boa morte ou morte misericordiosa. Só que assim, se a gente for entender a morte, a eutanásia, o que é eutanásia? A pessoa está em sofrimento, aí pode ser aplicado o quê? A gente pode chamar de um suicídio. Porque a pessoa quer viver, porque ainda que a vida, há esperança. E até quando há morte, há esperança. Porque a gente pode tirar aqui no livro de João, também no capítulo 11, quando Lázaro morreu, o amigo de Jesus morreu, Jesus ele fez algo que foi surpreendente naquela multidão, ou seja, eles não esperavam que isso acontecesse. O que aconteceu? Eles tinham o costume que assim, Deus poderia fazer um milagre de usar um profeta para, através desse profeta, o milagre da ressurreição dentro de 3 dias. Se você morresse até 3 dias e chegasse um profeta usado por Deus, você poderia receber esse milagre e voltar à vida, ressuscitar. Só que, o que acontece? Lázaro já estava morto há quantos dias? Há 4 dias. Ou seja, perante toda a humanidade não tinha solução. Mas o que Jesus estava dizendo? Eu vim para os que não têm solução. Jesus estava dizendo com isso, ainda que você pense, acabou, não tem mais jeito, eu estou vindo para dizer para você, que tem jeito sim. Tem pedra que é colocado porque às vezes o mau cheiro está vindo, está saindo aquele cheiro porque já tinha 4 dias que ele havia morrido.
Só que aí Jesus ele faz algo que surpreendeu a todos. Tira a pedra, manda que tire a pedra e fala: Lázaro, vem para fora. Esse vem de Jesus é algo muito forte. É algo muito importante, vem. O que ele está dizendo com esse vem? Ó? Ainda que você pensa que não tem mais jeito, eu estou dizendo vem. Ainda que você pensa, mas a medicina já desenganou, mas Jesus está dizendo vem. Você pode pensar, não tem mais jeito, o meu parente está numa situação terminal. Pela ética secular, você desliga o aparelho, mas Jesus ele está dizendo vem. Jesus, esse vem de Jesus, quando Jesus fala vem, ele está querendo dizer: eu posso todas as coisas. E você que é cristão, você pode também todas as coisas, porque ele te fortalece. Aquele mesmo que disse: Lázaro, vem para fora, ele não seria capaz de curar uma enfermidade que para a medicina é terminal? Sendo que ainda que a vida, há esperança. Gostaria de cumprimentar também com a paz do Senhor para Patrícia Silva. Bom dia, que programa abençoado. Graças a Deus, abençoado também porque temos pessoas como vocês que nos assistem. E assim, eu vou fazer toda a lição que tiver aqui no programa, eu vou disponibilizar para você. Acompanhe a gente pelo YouTube. Se inscreva no canal. O nome do canal é Canal EBD em Foco. Se inscreva no canal e a gente vai estar trazendo o quê? Materiais de apoio. Eu estou dando essa aula para você aqui sobre pena de morte, eutanásia, mediante a ética cristã. E eu vou trazer também, dentro do canal, vou disponibilizar vídeos e documentários para te elucidar mais, deixar mais assim, como se fosse um desenho para você pegar e falar: olha, eu vou tirar isso para dar uma aula. Eu vou tirar aquilo para trazer uma aula mais produtiva. Porque como eu falei no outro programa, você pode tirar uma aula, tirar algo desse programa, algo de outros programas também, que tem muitos canais bons também, que trazem a borda a lição da EBD, a revista da CPAD, desse segundo trimestre de 2018. Você vai encontrar muitos homens de Deus que vai estar esclarecendo também. Porque não é bom você ficar só com um pensamento. Pega um pensamento num canal, pega outro pensamento no outro canal e outra. Principalmente se basear dentro da Bíblia, porque o homem é falho, o homem pode errar. Vai ter muitos fariseus que quando você erra vai querer te condenar, vai querer, mas seja que nem Jesus, seja preparado. Pesquisa as Escrituras, leia as Escrituras, porque nela você encontra o quê? A vida eterna. Jesus ele é muito, muito, muito enfático quando ele diz que vem. E ele, e nesse preceito, já partindo daí, eu falo para você, vem comigo aqui, as implicações da eutanásia. A prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Nos aspectos legais, a Constituição brasileira assegura a inviabilidade do direito à vida. No artigo 5º, assim a eutanásia é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, artigo 122. No entanto, tramita no Senado Federal o projeto de lei número 236/12, novo Código Penal, onde o juiz poderá deixar de aplicar a punição para quem comete a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. E ainda pergunta: a quem mais interessa a eutanásia? Ao paciente ou ao plano de saúde? Muitas vezes a gente tem presenciado em documentários, notícias, tem um paciente que ele está, assim, foi diagnosticado como terminal, ou seja, ele não tem mais chance de vida. Foi diagnosticado, como eu falei para você, pela Bíblia a gente acredita que até o último minuto Deus pode fazer milagre. Assim como fez até 4 dias depois, ele pode fazer até o último minuto também um milagre na vida de quem está passando por essa situação. Então, assim, para quem que é importante aplicar a eutanásia? Para um plano de saúde, para acabar com os gastos do governo, ou
num plano de saúde que nem está dizendo aqui, pro hospital não gastar, então vamos acabar com esse gasto, que gera um gasto, você manter um aparelho ligado, você manter a vida da pessoa artificialmente por um período de tempo, entendeu? Até por um curto período de tempo, isso daí já gasta um dinheiro enorme. Então, para que seria efetivada essa lei? Será que era para valorizar a vida, para acabar com o sofrimento da pessoa em si, ou é para economizar gastos? Tem amor nisso? Então a gente pode concordar com a eutanásia? A eutanásia nada mais é, a gente pode dizer, do que um suicídio assistido. Teve até uma pergunta que fizeram para mim, Leonardo, Saul, ele foi aplicada a eutanásia nesse caso de Saul? Eu falo para você, até na próxima lição a gente vai abordar sobre isso. O caso de Saul foi suicídio, onde ele vê que está sendo atacado, ou seja, para ele não tinha mais esperança de vida, ele preferia morrer pela espada dos seus do que pelas flechas do inimigo. Aí quando ele viu que o seu ajudante, o seu assistente, ou seja, naquela batalha não quis matá-lo pela espada dos seus, o que ele fez? Ele se jogou sobre a própria espada. E tomando por exemplo, o ajudante dele fez a mesma coisa. Ou seja, foi 2 suicídios que aconteceu. No caso de Jó, teve a eutanásia. A mulher dele sugeriu: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que ela fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, nega o teu Deus e morre. Por quê que ele teria que negar o Deus dele e morrer posteriormente? O que ela quis dizer com isso? Eu entendo que ela diz o quê? É errado você se matar, é suicídio. Então assim, você vai estar negando a Deus, mas eu prefiro que você morra do que ver você sofrendo desse jeito. Só que Jó, ele aplicou algo muito importante, ou seja, enquanto há vida, há esperança. Enquanto você serve um Deus que tudo pode, há esperança. E Jó fez o quê? Ele não ouviu a mulher, ele não negou o Deus dele, ele cumpriu os preceitos éticos da palavra de Deus. E o que ele fez? Ele sobreviveu. Ele foi vitorioso. Ele recebeu o milagre e foi acrescido 2 vezes mais, foi acrescido o milagre na vida dele, ou seja, foi multiplicado o milagre. Tudo que ele havia perdido, ele foi restituído em dobro. Por quê? Ele foi fiel a Deus. Nós, como a gente tenta ser ético, ou seja, a gente está numa ética cristã. Somos éticos, mas será que a gente é ético? Um ético de Deus ou um ético que fazia que nem os fariseus? Os fariseus conheciam a palavra, só que não vivia o que pregava. Nós, como cristãos, vamos trazer no sentido espiritual. Eu gosto de fazer essa comparação com o sentido espiritual. Vamos aplicar a pena de morte no sentido espiritual. No tempo da lei, se você matasse, era considerado o quê? Um homicídio. No tempo da graça, só de você desejar o mal para o teu irmão, só de você falar palavras que o matem espiritualmente, você está cometendo a pena de morte. Você está matando ele, você está sentenciando ele, e é equiparado como se fosse o mesmo crime. Se você for analisar no Antigo Testamento, uma pessoa que era pega no ato de adultério, ou seja, ela era pega no ato de adultério, era considerado o quê? Ela era uma pessoa adúltera. Só que na época da graça, a época que nós vivemos, que muitos falam que é a época fácil, não é bem assim não. Porque se você olha cobiçando a mulher do teu próximo, se você olha para uma mulher ou para um homem com um olhar de cobiça, você está adulterando com ele, você está adulterando com ela. Então, se a gente for entender, há uma imparcialidade nos pensamentos. Pessoas pensam, na época da lei Deus era ruim, agora na época da graça veio Jesus é bom. Não é bem assim. Deus, ele nunca foi ruim, tanto é que ele enviou o seu Filho unigênito para sofrer por você. Deus nunca foi ruim. A época da graça, então quer dizer que você está querendo dizer, Jesus é como? Jesus é bobo, então? Antigamente era morto, agora ele deixa, tudo pode? Não. Nada disso. Ele mostra que a graça é um favor imerecido. Ele mostra para você que a graça, a misericórdia é a real questão, a real razão de você estar vivo hoje. Às vezes você pode pensar, mas espera, o que o irmão está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a lei
tinha um significado naquela época e hoje a gente pode dizer que está melhor do que a lei. A gente tem que entender que toda a questão, toda a ação gera uma reação. Antigamente na lei, se você cometesse um pecado, um ato infracionário, você era bem estampado o que você fez. Hoje tem muita gente pecando por debaixo dos panos. Hoje não tem pessoas, muitos fariseus, tem bastante na igreja ainda, mas tem pessoas que esperam, que nem eu estava comentando até com o irmão, tem gente que espera da igreja que a igreja seja um lugar santo. Só que eu quero falar para você hoje, a igreja não é o paraíso. A igreja não é o céu. A igreja é um lugar onde você se reúne com seus irmãos para cultuar a Deus. E o que é cultuar a Deus? Oferecer um sacrifício, um culto, uma adoração. Só que assim, uma pergunta que eu faço para você, você tem oferecido adoração? Ou será que você tem ido para a igreja para pedir? Ah, eu quero isso, Deus vai me dar aquilo. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentar, só que hoje tem sido mudado totalmente esse conceito. Pessoas têm invertido o valor desse versículo, onde tem usado, vamos buscar as coisas que a gente precisa, as coisas materiais, depois eu vou para a igreja. E esse conceito é errado, a gente tem que ir para a igreja para cultuar, oferecer um culto agradável a Deus. Você que pensa, eu vou para a igreja para quê se eu sou o templo do Espírito Santo? Eu sou o templo do Espírito Santo. Deus não precisa que eu vá para a igreja para adorar Ele. Eu posso adorar da minha casa, mas a Bíblia, em Atos, se você for ler, eu quero deixar para você, ler Atos, os primeiros capítulos de Atos, que você vai entender qual que é a importância da igreja na vida do cristão. É importante que o cristão vá cultuar a Deus. É importante você pegar, deixar o conforto do seu lar e ir prestar uma adoração a Deus juntamente com teus irmãos. Em Salmo fala, qual bom, qual suave é que os irmãos vivem em união. E esse preceito de congregar, de você estar na casa de Deus, você se reunir com seus irmãos, você está cultuando a Deus juntamente com Ele, ou seja, está trazendo uma adoração em união para que Deus receba. Só que não está acontecendo isso nas igrejas de hoje, porque as pessoas esperam receber ao invés de oferecer. Quando você vê uma placa de igreja, você vê escrito culto às quartas, às sextas e aos domingos. Algumas aos domingos, outras em horários diferentes, mas está escrito culto. Então a gente tem que entender o que significa culto, ato de oferecer uma adoração. Então se você vai para a igreja, você vai... Só que assim, a gente pega a palavra de Deus que nos ensina todas essas coisas e a gente tem feito o quê? O povo tem distorcido a palavra de Deus nos conceitos mais simples que existe. Aí a gente pode pensar, se a gente distorce em coisas tão simples a palavra de Deus, será que a gente pratica na sua essência com assuntos complicados como esse? Eutanásia, pena de morte. Jesus foi sentenciado à morte. Só que olha a condenação de Jesus. Olha o que ele escreveu. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eu quero desafiar você a me apresentar uma condenação como essa. Uma condenação que diz, o povo que quis sentenciar ele, mas para mim, que sou Herodes, ele é Jesus Nazareno. Nasceu lá em Nazaré, mas ele é o Rei dos Judeus. E escreveu em 3 idiomas para que todos entendessem. Às vezes a sua dificuldade, você pensa, o que essa dificuldade está querendo me dar como lição? A lição é que ainda que você pensa não tem esperança, tem sim uma esperança. A gente indo mais à frente aqui, a vida humana passou a existir por causa da vontade do Altíssimo, bem como permanece agora, todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1,17. O Criador tem o controle soberano de toda a vida. Deuteronômio 32, 39. Eu gostaria até de ler Deuteronômio 32, 39. Você que tiver sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver acompanhando, acompanhe comigo aqui. Deuteronômio, capítulo de número 32. E versículo de número 39, que diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, Deus falando, vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida, eu firo
e saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Então, se é da vontade de Deus que venha a morte vai vir de um jeito natural, um jeito onde é Deus que vai definir como que a pessoa vai morrer. Então, olha que versículo bonito. Vede agora que eu sou, está em letra maiúscula, eu sou, eu somente. E ele ainda coloca uma vírgula e fala, ó, vede agora que eu sou. É igual quando Jesus falava, em verdade vos digo. Ou seja, ó, vou te dizer uma coisa, mas presta atenção. Quando Jesus falava em verdade vos digo, ele queria dizer, ó, vou te dizer uma coisa, mas presta atenção no que eu vou te dizer. E aqui Deus está falando, ó, no 39, vede agora que eu sou, vírgula, eu somente. Presta atenção, que é só Ele que é. E não há outro além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Olha que bênção para você que tem dúvida sobre é lícito matar, é lícito pena de morte, é lícito eutanásia. Eu queria dizer para você, é lícito deixar Deus decidir o que faz. Está nas mãos do Altíssimo definir o que vai fazer. Eu gostaria também de lembrar que semana passada foi sorteado um livro do pastor Flávio Souza. E esse livro foi adquirido pela nossa irmã Joelma, lá do Piauí. Eu gostaria de avisar para a irmã que já foi enviada, a irmã já está até com comprovante desse envio, já está com o livro, e eu creio que já deve ter recebido o livro, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. E lembrando também que nesse dia de hoje a gente vai sortear um livro, só que eu vou fazer diferente. Você que quer receber esse livro, você coloca nos comentários aqui do Facebook, eu quero. Ou então nos comentários do YouTube, eu quero, que a gente vai disponibilizar. Sendo dentro do Brasil, aqui a gente vai mandar esse livro para você, independente de onde você mora. Esse é o livro do pastor Eliseu Felipe, é um livro muito importante que fala sobre o início das civilizações, né, a origem das civilizações. Livro muito importante. E a gente vai estar sempre fazendo esse ato, porque estudar a palavra de Deus é algo muito importante. É muito importante. Então você tem a Bíblia e tem subsídios teológicos, ou seja, pessoas que nem o pastor Flávio Souza, o pastor Eliseu Felipe, que está trazendo subsídios para você estudar. Você pega, lê o livro, compara com as escrituras, ou seja, você está agregando valores para o seu conhecimento. E uma pessoa que busca o conhecimento é sábio diante de Deus. Por quê? Paulo estava preso. Quando Paulo profere aquela palavra, acabei o bom combate, ele fala que guardou a fé. A gente pensa, ele pensava, está tudo acabado. Chegou a minha hora, eu fiz o que Deus ordenou que eu fizesse, fiz do jeito que das minhas condições me permitia que eu fizesse. Ele pegou e fez tudo que Jesus mandou ele fazer. Só que mesmo assim ele pediu para Timóteo, tragam-me livros, ou seja, pergaminhos para me estudar. Agora me fala um homem já avançado em idade, já dizendo que já estava chegando próximo à sua morte, e mesmo assim procurou estudar as escrituras, estudar os pergaminhos. Então é algo que eu falo para você. Você estuda a palavra de Deus, estuda os livros que você tem recebido. A gente aqui também está com a nossa irmã Joelma. Bom dia. Enquanto tiver vida, há esperança. Deus é maravilhoso. Ele somente tem o poder de decidir sobre nossas vidas. Versículo importante aqui, ó. A irmã está falando algo aqui que a gente acabou de ler também, ó. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Algo muito importante. Portanto, Deus vivo é a fonte originária da vida. E só Ele tem autoridade exclusiva para concedê-la ou tirá-la. Então, somente Deus. Muitos vão falar, mas se estiver sofrendo, Jó estava sofrendo. Jó coçava a sua lepra, as suas feridas, entendeu? Com caco de telha. Por que ele não podia coçar com as suas unhas? Será que ele tinha unha já naquele estágio da doença dele? Será que ele tinha? Mas mesmo assim, ele confiou no Deus que deu a vida para ele. O Deus que deu a vida, ele entendia que era o único que podia tirá-la. Então a gente pode entender
que essa lição tem uma importância muito grande na vida de você, professor. Espero poder ter contribuído para um elevo espiritual, ou seja, para você pegar esse material, que nem eu disse aqui anteriormente, pega outros temas, outros tópicos, outras lições, junta com essa aqui, com o seu conhecimento que eu sei que você tem, porque Deus deu conhecimento para todos, basta a gente querer colocar em prática. Então pega o seu conhecimento, pega esse conteúdo de outros canais, entendeu? De pessoas também, o seu pastor, eu creio que ele tem uma sabedoria, ele pode informar, ele pode te tirar dúvidas também, o seu professor da escola dominical, sobre outros assuntos também. Uma ideia é você criar um grupo, entendeu? Ou no WhatsApp ou no Facebook, para tratar sobre assuntos temáticos, ou seja, assuntos assim, de escola bíblica dominical, abordar, tira algumas lições. Tira alguns temas, entendeu? Estuda e transmita isso para os seus alunos. Por quê? Por que a gente faz perguntas aqui? A gente tem uma aula, é como se fosse uma aula online, ou seja, você pergunta, a gente responde, você ajuda com o seu comentário também. Por quê? É importante, o seu aluno vai ter dúvidas. Você tem que estar preparado para as dúvidas que eles vão ter. Só que, como eu falei anteriormente, nem tudo você sabe. Assim como eu não sei tudo, o teólogo que fala que é o teólogo, o doutor em teologia, respeito muito, porque ele se preparou para isso, mas o doutor em teologia, quando você fala, eu sou doutor em teologia, quando a pessoa é humilde, ela reconhece que ela mereceu esse título, porque ela estudou, é muito importante, porque a teologia é importante. Eu aconselho você, pode fazer o curso de teologia e estuda a fundo a palavra de Deus, porque vai ser de grande valia para o seu ministério, para a sua vida ministerial. Só que sempre lembrando, a teologia é o estudo sobre Deus, e aquele que acha que já sabe tudo, ele está dizendo que a Bíblia é limitada. A partir do momento que você diz eu sei tudo, você está dizendo que a Bíblia é limitada. Porque a Bíblia se renova a cada dia, é o jornal mais atual, é a Bíblia. Gerações por gerações. E como que eu vou dizer que eu sei tudo da Bíblia se a Bíblia se renova a cada dia e ela não é limitada? A Bíblia é ilimitada como espaço. Então eu quero dizer para você, agradeço você por ter nos assistido, espero ter contribuído para o conhecimento. E desde já, se você quer receber o livro do pastor Eliseu, A Origem das Civilizações, você compartilha esse vídeo, você curte esse vídeo, se inscreva no canal no YouTube, assista a gente pela página ProMusic, TV ProMusic, e você vai ser edificado pela palavra de Deus. E no seu comentário, escreve a palavra eu quero. Você escreve a palavra eu quero nos comentários, tanto no Facebook como no YouTube. Eu vou sortear o livro, independente de onde você mora, aqui na localidade assim do Brasil, a gente vai mandar esse vídeo para você. Espero ter esclarecido algumas dúvidas a respeito. Tem temas que é muito assim, eutanásia, o que é eutanásia, o que é ortotanásia, o que é distanásia. Então são assuntos importantes. Então assim, eu vou disponibilizar para você, porque o nosso tempo é curto. Então se eu fosse falar sobre todos esses temas, eu não teria tempo suficiente, eu deixaria alguma coisa, uma lacuna em vazio, entendeu? E eu gostaria de pedir para você, eu vou disponibilizar um material que vai explicar o que é eutanásia, que nem eu expliquei para você, só que o que é ortotanásia, o que é distanásia, a pena de morte no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente vai disponibilizar para você material de subsídio teológico para te ajudar mesmo, entendeu? Para você dar uma aula produtiva e o reino de Deus ser abençoado através de você, ou seja, Deus vai abençoar a sua vida. Desde já, a paz do Senhor para todos que nos assistiram. E lembrando, o vem de Jesus, vem, Jesus está falando para todos, vem, independente do teu problema, independente da tua situação. Se você saiu da igreja por algum motivo, por uma falha de uma pessoa que não tinha uma ética cristã, achava que era ético, mas não ético, volta para Jesus. Jesus é muito mais importante do que isso. Ele deu a vida dele na cruz para te salvar, porque você é importante para ele. Você, pequenininho, eu, pequenininho, nós somos pequenos, mas Deus tem uma obra grande na nossa vida. Muitos podiam ter observado, quando manda falar, o que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas que trouxe grande chuva. Então assim, você é pequeno na mão de Deus. Mas
Deus vai fazer vir muita chuva, ou seja, você vai abençoar muitas vidas, porque você é capaz, e eu creio nisso, e as suas aulas vai ser edificante, você que é aluno, eu creio que você vai evoluir, e você vai ser um professor também, porque a seara é grande, poucos são ceifeiros, então tem espaço para todo mundo. No reino de Deus não tem que ter competição, e sim união para fazer com que a obra de Deus cresça e se multiplica. Desde já eu te agradeço por ter nos assistido, por ter tirado um tempinho, e louva a Deus por isso. E no próximo programa teremos aqui a presença do pastor Enéas, o pastor lá da Assembleia de Deus Maranata, Ministério Maranata. Ele vai estar trazendo as suas convicções, os seus pensamentos sobre o tema que vem a seguir, que é o suicídio. Então você não perca as próximas aulas. Eu creio que, peço desculpa para você se tem algo que está saindo um pouco assim, mas a gente está procurando uma melhora, entendeu? Imagem, áudio, eu creio que com o passar do tempo você vai ver que teve uma melhora, porque você merece um bom conteúdo, você merece uma boa imagem, um bom áudio, e seja abençoado por Deus. E eu agradeço a sua presença, e esse foi mais um EBD em Foco, lições que edificam. A paz do Senhor, fique com Deus. Amém.